Se você for uma pessoa de sorte, a sua infância deve ter sido feliz. Que seja apenas na sua memória. Nostalgia é a palavra usada para descrever a saudade do passado diante do estranhamento de um futuro difícil e desconhecido. Muitas vezes, as pessoas encaram o futuro e o presente com tristeza e medo, e por isso recorrem à sua infância idílica, ou pelo menos, à infância que existem nas memórias. Porque, claro, quem não gostaria de voltar para uma época em que não tínhamos que pagar boletos, nem trabalhar, a comida brotava na mesa e íamos dormir no final do dia sem preocupação nenhuma. Prepare seu coração e já prepare seus lencinhos também enquanto eu rodo a vinheta, porque o vídeo de hoje vai mexer com você. Na literatura e nas artes, muitas vezes os artistas, já adultos, simbolizam a infância como algo mágico e nostálgico, quase como uma fuga dos problemas e desafios da vida adulta. Por exemplo, em Peter Pan, o personagem titular é um garoto que fugiu dos seus pais para viver entre as fadas, sem ter que crescer. Ele diz que faz isso para nunca ter nenhuma responsabilidade e poder brincar para sempre. Wendy, eu fugi de casa no dia em que eu nasci. Foi porque eu ouvi meus pais conversando, Peter explicou, falando baixinho, sobre o que eu iria ser quando eu crescesse. De repente, ele ficou muito agitado. Mas eu não quero crescer nunca, disse, exaltado. Quero ser menino e brincar para sempre. Ou no livro do Pequeno Príncipe, quando o narrador reclama várias vezes como os adultos esqueceram de como ser criança e todas as maravilhas que vêm com isso. Mas os adultos não entendem nada, e é cansativo para as crianças ficarem sempre explicando. Acho que você já entendeu a ideia. Na ficção, a infância é sempre repleta de inocência e alegria, mesmo aquelas que se encontram em situações difíceis. E eu acredito que esse sentimento de melancolia e nostalgia é representado de forma absolutamente magnífica no livro O Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman. Esse romance melancólico nos conta a história de um homem adulto, que, como todos os homens, já foi um menino. A história começa quando o nosso narrador viaja da sua casa para o lugar onde ele cresceu, para ir ao funeral de alguém da sua família. Mas, como se fosse algo movido por ele, além dele, ele decide não ir para o funeral e prefere entrar na fazenda onde morava Letty, a sua amiga de infância. Ela não mora mais ali, mas ele entra na fazenda e fica observando um lago no quintal da fazenda. O narrador observa que, quando eles eram pequenos, Letty brincava que o lago não era um lago, mas um oceano, que vivia nos limites da sua casa. É aquela percepção de criança que nós todos temos. O lago é um oceano, a cama é um pula-pula e bolo com sorvete e jantar. O narrador, então, para de narrar o que está acontecendo à sua frente e resolve contar sobre as suas lembranças de infância, que ele se lembrou ao visitar o oceano na fazenda de Letty. Tudo bem, o cenário até aqui é bem típico. Um protagonista adulto que passa por muitos problemas durante a vida, se sente amargurado, então relembra sua infância. Parece uma história padrão, não é? Aí é que você se engana. Diferente da maioria das histórias que se baseiam na natureza da nostalgia, que falam sobre infâncias maravilhosas, repletas de brincadeiras e felicidade, antes que tudo desmorone na vida adulta, o interessante desse livro é que ele brinca um pouco com essa estrutura, porque a infância do protagonista é revelada como difícil e assustadora. Para você ter uma ideia, a primeira frase do primeiro capítulo do livro é: quando eu tinha 7 anos, ninguém foi à minha festa de aniversário. É essa a apresentação que o leitor recebe dessa história. O narrador discute sobre sua infância, primeiro de maneira vaga e corrida, antes de se aprofundar nas experiências, como se ele aos poucos criasse coragem de contar sobre todas as suas memórias. Ele narra sobre sua festa de aniversário de 7 anos, quando ele convidou todas as crianças da sua escola para ir até sua casa, mas nenhum deles foi. Segundo o narrador, ele não se incomodou, porque todos eles não eram seus amigos, e ele não queria passar seu aniversário interagindo com eles. Ele só os convidou porque seus pais quiseram. O menino é muito antissocial e muito tímido, por isso ele não tem amigos nem gosta de conversar. Ele prefere passar o seu aniversário brincando com seus presentes, dados pela sua família, um boneco do Batman, 2 livros novos, e o seu presente favorito, uma gatinha branca. Apesar de tudo, ele lembra desse dia como um dia feliz. Só que esse sentimento não dura. O narrador revela que, poucos meses depois do seu aniversário de 7 anos, a sua gatinha foi atropelada. O senhor que atropelou vai até sua casa com a gata, tenta se desculpar com o menino e dá de presente um novo gato. Mas o menino achou que nunca poderia substituir essa querida gatinha, então ele não liga para a nova mascote e nunca se apega muito a ela. Assim, ele prefere apenas se apegar às memórias da sua gata, que não tem mais. Eu acho que é bem simbólico essa cena quando se trata do livro como um todo. Em um livro que fala sobre adultos retornando à sua infância, o que diz sobre uma pessoa que prefere ignorar o animal de estimação que tem agora para remoer as mágoas sobre um animal do seu passado? Nas duas situações, existe semelhança em comum de voltar ao passado em vez de se envolver com a sua realidade atual.
já que a nostalgia é, por definição, preferir o passado ao presente. Ué, mas como assim preferir o passado ao presente? Eu não acabei de falar 2 minutos antes que a infância do menino é péssima? Sim, eu falei. E é isso que eu acho mais curioso sobre essa história. O narrador conta a história de sua infância de maneira distorcida, narrando erros e tragédias e traumas que deixariam qualquer criança com medo e repulsa. Mas ele reconhece a infância com nostalgia mesmo assim. Ele sente dor e remorso por muitas coisas do passado, mas ainda tem uma visão cor-de-rosa sobre a sua vida. Ele sente saudade sobre aquela época. Eu aposto que você nunca reparou, mas perceba que, nas artes e na ficção, a infância é quase sempre mostrada com doçura e alegria. É como se as crianças vissem algo que os adultos não conseguem enxergar. Por exemplo, na série Anne with E, baseada na popular série de livros infantis canadense Anne de Green Gables, a protagonista Anne Shirley é uma garotinha órfã que passou toda a sua infância trabalhando como criada para pessoas que abusavam dela. Ela não tinha a quem recorrer e foi privada de muitos direitos básicos, como educação e amparo familiar. Mas ela supera tudo mantendo a positividade e o otimismo, criando brincadeiras e lendo livros para se distrair de todas as suas dificuldades. Ou Pollyanna, a protagonista dos livros de mesmo nome, que era conhecida por seu otimismo e alegria, mesmo vivendo uma vida muito difícil que parece só piorar. Mas não lhe importa o que a vida joga em seu caminho, ela se obriga a sorrir e permanecer alegre, como seu falecido pai contou para ela, e ela continua repetindo para si mesma depois que seu pai falece. A cultura e a ficção parecem admitir que uma infância das mais terríveis é melhor do que qualquer vida adulta, porque as crianças veem tudo através de olhos infantis e inocentes, que colorem mesmo as situações mais escuras. O narrador conta sobre como sua vida foi de simples para estranha depois que uma tragédia aconteceu. Quando seus pais passam por dificuldades financeiras, eles resolvem alugar um quarto para pensionistas. Um homem que trabalha como minerador aluga aquele quarto, mas algum tempo depois, ele rouba o carro da família e desaparece. Os pais do garoto encontram um carro largado na estrada, com o corpo do minerador dentro. Ele cometeu suicídio. O menino se assusta com a situação e sai correndo de perto dos seus pais, porque não quer lidar com o que ele acabou de ver. Ele chega numa fazenda no finzinho da rua, assustado. Na porta da fazenda, ele encontra uma menina que ele descreve como um pouco mais velha do que ele, talvez de 11 anos. A menina diz que se chama Letty Hempstock e que ela mora na fazenda com sua mãe e sua avó. Embora ele nunca pergunte diretamente, o menino sabe que tem algo errado com as mulheres que moram na casa. Elas dizem coisas estranhas e parecem saber de coisas sobre o passado que seria impossível de saber. Mas, por timidez ou por medo, o narrador nunca especula sobre que tipo de criaturas elas são e nem o que elas estão fazendo ali. Letty revela que o minerador cometeu um erro terrível, porque ele se matou justamente no lugar onde a fronteira entre o mundo humano e o mundo sobrenatural é mais fraco. Por isso ele invocou um monstro terrível, que agora está entre os vivos, e pode causar muito estrago. Letty diz que a única maneira de se livrar daquele monstro é com uma viagem, que os dois têm que fazer junto, viajando até onde o espírito está para aprisioná-lo de novo. Mas Letty avisa ao menino uma coisa. Durante a viagem, ele tem que segurar a mão de Letty, e não soltar durante a viagem toda, senão uma coisa terrível pode acontecer. O narrador concorda, e os dois iniciam a aventura para esse mundo paralelo para encontrar o espírito. Mas, em determinado momento, o narrador se assusta com o lugar por onde está passando. Ele sente tanto medo que solta a mão de Letty e sai correndo da fazenda, até voltar em casa. Em casa, aos poucos a euforia se transforma em calma, e o menino tenta se convencer que aquilo não aconteceu. Mas então ele sente algo em seu pé, e ele percebe que está com um bichinho preso dentro da sua sola. Assim como todo menino raiz que já jogou bola descalço na rua, tenho certeza que muitos conseguem se identificar aí, o menino decide arrancar o verme do pé com um cortador de unha. Porém, sem que ele perceba, ele acaba piorando tudo. Mesmo que ele decida que é só um sonho, a realidade vem atrás dele. No dia seguinte, a mãe dele diz que ela arrumou um emprego, então uma babá vai ficar cuidando dele e da sua irmã mais nova. A babá se apresenta como Ursula Minkton e se revela uma babá terrível e antipática. O narrador se assusta com ela, mas ela consegue manipular toda a família para se virarem contra o garoto. Ursula seduz o pai do menino, fazendo com que ele traia a esposa com ela, e o manipula para que ele odeie o próprio filho. Quando o narrador acusa ela de maltratar ele e querer o mal da família, o pai fica tão bravo que quase afoga o vômito do garoto na banheira, por causa da influência de Ursula. O menino fica muito assustado por quase morrer, então passa a se trancar no seu quarto para nunca mais ter que encontrar o seu pai ou a Ursula de novo. Mas ele percebe que tem algo de errado com ela. Ela não é uma pessoa normal. Uma noite, o menino foge de casa e corre até a fazenda Hempstock para falar com Letty e sua família de novo.
A mãe de Letty revela a verdade. Úrsula não é um ser humano. Ela é um espírito que chegou de outro mundo, usando o corpo do menino como caminho. Como assim usando como caminho? O menino perguntou, assustado. Ela chegou aqui como um verme, e a porta dela para esse mundo foi o seu pé. A mãe Hempstock explica, mostrando o buraco na sola do pé do narrador. A mulher explica que Úrsula entrou no corpo do menino quando ele soltou a mão de Letty na fazenda, na forma de um verme que ele libertou quando arrancou o bicho do seu pé, e que ela pode usar aquele buraco na sola do pé como esconderijo sempre que quiser. Cá entre nós, que ideia nojenta, né? Essa parte me deixou meio enjoada, tenho que admitir. O menino se sente muito culpado. Afinal, nada disso teria acontecido se ele não tivesse soltado a mão de Letty quando ela pediu. Mas Letty o conforta, dizendo que todos erram. E remoer o passado não é saudável. Você tem apenas que lidar com agora. Claro, essa história toda é um adulto amargurado revivendo a sua infância. Então talvez ele não tenha seguido muito o conselho da garota, só acho. Toda a família Hempstock decide lutar para mandar Úrsula embora. Ou a presença dela nesse mundo pode fazer com que a realidade se desfaça. Letty e o narrador vão até Úrsula e a confrontam, dando uma chance para ela se retirar pacificamente desse mundo e voltar para onde ela pertence. Úrsula ri dos esforços dos jovens heróis e diz que nunca mais vai voltar. E então, acontece. Como eu disse antes, Úrsula estar no nosso mundo pode levar a realidade a desabar. E isso é por causa da existência dos pássaros famintos, um grupo de predadores que existem no outro mundo. Eles invadem a realidade, buscando devorar Úrsula e tudo que ela tocou. Já que Úrsula se recusou a sair pacificamente, os pássaros entram à força e devoram o verme até não sobrar nada. Úrsula não existe mais, porém agora o narrador, Letty e sua família, precisam lidar com criaturas ainda piores, os pássaros. Eles querem comer tudo que for do outro mundo, inclusive o coração do protagonista, já que ele foi tocado pela Úrsula, quando ela passou pelo seu corpo para entrar no mundo dos vivos. O narrador entende que ele vai morrer, mas é seu dever afastar os pássaros do mundo. Afinal, tudo o que aconteceu é sua culpa. Então ele tenta se sacrificar, permitindo que os pássaros comam seu coração. Mas Letty não deixa, porque ela gosta muito dele. Então ela se opõe entre ele e os pássaros, causando uma distração. Enquanto eles ferem ela, a avó de Letty ameaça os pássaros e diz que ela vai destruí-los se eles não forem embora. Eles obedecem. Os pássaros vão embora sem matar o narrador, mas o ataque dos predadores deixa Letty à beira da morte. Desolado, o narrador observa a avó Hempstock colocar o corpo de Letty dentro do oceano, ou seja, o lago que fica atrás da fazenda. As Hempstock explicam que aquele lago é, na verdade, um oceano, e que ele contém todos os segredos e verdades do universo. Letty foi entregue ao oceano para se curar de seus ferimentos, e vai descansar dentro do oceano até estar pronta para voltar para o mundo. A partir desse ponto, o narrador escreve que suas memórias ficam confusas. Ele percebe que esqueceu todas as aventuras pelas quais passou. Esqueceu os segredos que descobriu, a natureza da fazenda, a natureza verdadeira de Úrsula, e o que aconteceu com Letty. Como se o próprio mundo quisesse que ele esquecesse de tudo que ele não deveria saber. Para ele, Letty está viva e bem, morando na Austrália. Então, finalmente, a história volta para o presente. O narrador está na fazenda Hempstock, mas agora ele entende por que ele foi chamado até lá. Letty o chamou do oceano, porque quer ver como ele está. E para sua surpresa, a avó Hempstock revela que não é a primeira vez que ele volta para a fazenda. Ele já voltou outras 2 vezes, pelo menos, mas sempre perde as suas memórias quando ele se afasta do oceano. Perturbado com essa experiência, o narrador vai embora, angustiado com as suas lembranças. Mas, assim que sai da fazenda, ele deixa de se importar, e aos poucos se esquece da verdade do que aconteceu. E sai desejando que a avó dê um oi para Letty, da próxima vez que ela voltar da Austrália. Essa história mexe muito com seus sentimentos, principalmente se você ler como um jovem adulto como eu. É uma história sobre como a vida é através dos olhos de uma criança, mas também é sobre como a infância é vista através dos olhos de um adulto. Da mesma forma que uma criança vê a vida sempre com uma aura de inocência e pureza, não importa as dificuldades, os adultos também não recorrem à imaginação para tornar a realidade mais suportável? Os adultos, como diz o Teatro Mágico, uma das minhas bandas favoritas da vida, são só crianças nascidas faz tempo. Os adultos, a maior parte do tempo, não veem as coisas como as crianças, como se eles esquecessem do que passaram para chegar até ali. Acho que essa passagem do livro explica tudo. Os adultos não parecem como adultos por dentro. Por fora, eles são grandes e confiantes e parecem saber sempre o que estão fazendo. Por dentro, eles parecem como sempre foram, como eles eram quando tinham a sua idade. Na verdade, não existem adultos, nenhum único adulto no mundo inteiro.
Adultos muitas vezes não sabem o que estão fazendo, assim como as crianças. Adultos às vezes precisam escapar da realidade como as crianças. A nostalgia é esse caminho simbólico que une as necessidades dos adultos como as crianças que um dia já foram. Olhar para trás e lembrar do seu passado, mesmo que seja ruim, ajuda a amenizar a dor através do presente, por dar um pouco de consolo, lembrando de um tempo mais simples, quando achávamos que não tínhamos preocupações, mas, na verdade, só sabíamos lidar com elas de maneira diferente. Por isso eu acho que é importante às vezes olhar para trás, desacelerar um pouco do estresse do dia a dia e apenas se lembrar que tem uma criança dentro de você, a criança que você já foi, que sabia de coisas que você não sabe, e é a sua responsabilidade viver de uma maneira que essa criança não se decepcione com você. Obrigada por assistir até aqui. Como sempre, se inscreve no meu canal e ative as notificações para ter acesso ao meu conteúdo. Dê like, compartilhe para o vídeo ter mais exposição e me siga nas minhas redes sociais. Sai vídeo novo todo domingo às 10 horas da manhã e eu espero te ver aqui de novo na semana que vem, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Moça nerd, desliga. Tchauzinho!